Jesus não, o João não fez nenhuma doutrinação, ele só foi na vida. Porque arrependimento não é uma coisa para a gente ficar experimentando no pensamento. Se não tiver prática e transformação na vida, no cotidiano, no dia a dia, em como você procede, pratica, trata, age, inclui, aceita ou acolhe, nada disso tem qualquer valor para Deus. O Evangelho não é uma questão, como eu tenho dito tantas vezes, de o quê. Para os religiosos é que o Evangelho é uma questão de o quê? De doutrina, de organização sistemática, de falas, de catequese, de discussões sobre quem tem a razão de Deus e quem não tem. Isso é para os religiosos. Mas para Jesus o Evangelho não é acerca do quê. Para Jesus o Evangelho é acerca de como. Ele não está querendo saber o que você acha que entendeu para falar para os outros. Ele quer saber onde os seus caminhos se dirigem. Se você anda ou não anda, se você vai ou não vai, se você aparece ou não aparece. Se você se propõe a viver ou não se propõe a viver. É como. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é o conceito, não é a especulação, nem é a alternativa moral de existência. É o caminho, a verdade e a vida. Isso tudo remete para como a gente vive, existe, pratica, se manifesta na vida e no mundo. Veio João a vós outros no caminho da justiça. E vocês não acreditaram nele. Ao passo que muitos publicanos, esses seres que vocês repudiam e marginalizam, que não frequentam a igreja, a sinagoga, os grupos de vocês, que nem se sentem bem entre vocês, muitos publicanos e meretrizes e mulheres do diabo, creram. Creram. E apareceram. E foram. E se apresentaram e se apresentam. E chegam e dizem, eu estou aqui. Onde é que eu pego? O que é que eu faço? Como a gente viu na vida de Jesus, a quantidade de pessoas não recomendadas pela religião, que ele chamou para serem seus apóstolos, ou que ele chamou para andarem na intimidade do seu convívio, todas elas eram pessoas que não seriam aceitas pela religião de modo nenhum, e foram as que Jesus procurou. E era nessas casas que ele mais tinha prazer, era nesses banquetes que ele mais se divertia, era com essa gente que ele mais sorria e gargalhava, era com esse pessoal que ele mais desopilava a sua messianidade sofrida no meio da religião antagônica e perniciosa o tempo todo. Eram essas pessoas que salvavam o salvador da religião dos massacres e das opressões. E ele não esconde isso em momento nenhum. Ao passo que publicanos e pecadores creram nele, tanto quanto são os mesmos que creem em mim. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes. Não acreditastes em João Batista e nem tampouco irão crer em mim. Vocês não são dessas pessoas que se apresentam para a vida. Vocês só gostam de saber. Como tem a minha vida inteira. Gente, aos milhões que foi me ouvir em estádios, praças, teatros, em muitos lugares para ver se encontravam algum ponto de contestação. E naquele tempo era praticamente impossível. Hoje em dia eles acham que encontram. E eu não mudei praticamente nada. Eles é que ficaram tão distantes do Evangelho e que chegam os das antigas, tanto quanto as novas gerações, e as novas gerações sem entender nada de evangelho, só daquela palhaçada do palco religioso, que eles pensam que evangelho é aquele palco do Circo Garcia, já em extinção, de tão velho, desempenhando as palhaçadas
para entreter esse grupo que se entretém com qualquer idiotice. E essas pessoas ficam pensando que Jesus vive disso, que o Evangelho é isso, que o reino de Deus é isso. E é só para isso que elas servem, para fazer parte da claquete do estúdio. Hora do aplauso! Aí eles estão lá, mas não se apresentam para a vida segundo o Evangelho, para a prática do Evangelho. E aí Jesus disse, olha, o susto de vocês vai ser enorme. Quando esse dia chegar e vocês virem aqueles que vocês desprezaram na história, lá na frente, na intimidade do Cristo eterno. E vocês que viveram de procurar gente para punir como xerifes da fé ou da crença ou do comportamento de quem quer que fosse ou seja, vocês que viveram nesse supremacismo e nesse eleicionismo de imaginar que vocês são os grandes escolhidos de Deus para censurarem os outros ou que têm privilégios que facultam a vocês o direito de só dar a Deus para Deus e não participarem da vida cooperativa no mundo, participando da graça de Deus ativamente, amando a Deus no próximo. E Jesus diria, e me amando sem preconceitos e sabendo que eu não sou o Deus da severidade, mas do amor, da graça, da misericórdia, da inclusão e da bondade, vocês não têm nem coragem de me convidar para as diversões de vocês. Vocês não me convidam para o sexo de vocês, não me convidam para o namoro de vocês, não me convidam para as alegrias de vocês, vocês vivem uma vida estanque. Eu pertenço ao confinamento do sagrado e o resto da vida vocês vivem fora disso. É por isso que os mundos não se comunicam. Vocês dizem sim para um lado e acham que é tudo que Deus quer ouvir, são palavras de consentimento. E na prática da vida vocês não se apresentam para viver. Essa é a palavra do Papo de Graça de hoje para você. E eu peço a ti, Jesus, que essa palavra simples do Evangelho tenha rasgado essas vestimentas de aço inatravessáveis da alma de milhares de pessoas e penetre o coração com a flecha do teu amor, da tua graça, do teu convencimento e desse arrependimento para a vida, que coloca a gente no chão da vida segundo Jesus. É o que eu te imploro, pedindo por mim, pela minha mulher, por todos nós, para que a gente não caia nesse lugar de só dar a Deus para a vontade conhecida e revelada de Deus e nunca nos apresentando para jogar o jogo da vida. Essa é a palavra devocional de hoje aqui, no Papo de Graça.